Graça e paz, irmãos. Quero convidar que você acompanhe comigo a leitura de um texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. E assim nos diz a palavra do Senhor. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Estamos no mês de missões. E esse é o mês em que nós reconhecemos a importância de tudo quanto fazemos para que possamos atingir o objetivo de Deus na nossa vida. Eu e você somos chamados como adoradores. E a forma como nós adoramos a Deus implica na nossa vivência diária, implica no que fazemos e não apenas do que cantamos dentro da igreja. E eu creio que esse texto nos mostra que aqueles que seguem a Cristo, eles colocam a sua mente, eles colocam a prioridade naquilo que é real. Há uma parábola que o Senhor Jesus nos conta de um homem que, trabalhando um terreno, ele encontrou um tesouro de grande valor. E ele vendeu tudo quanto ele tinha para poder comprar aquela terra e então ter aquele tesouro. Eu creio que isso nos ensina de que muitas vezes nós não compreendemos o que temos de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós estamos procurando tantas coisas que achamos que tem valor e gastamos as nossas forças nisso. E, na verdade, nós estamos procurando o nosso bem-estar. E esse texto vai nos falar que aqueles que seguem a Cristo, Ele dá o privilégio de não apenas crer na sua palavra, mas de sofrer. Mas eu tenho certeza que você, tal como eu, não gostamos do sofrimento. Mas essa é uma verdade. Nós entendemos que muitos missionários na face da terra, na história, sofreram tremendamente por amar e servir a Cristo. E a verdade é que à medida que eu vou caminhando e servindo a Deus, me comprometendo cada dia mais, eu também não serei excluído de passar por sofrimentos. Eu não quero dizer que nesse dia você tenha que sofrer, mas eu quero dizer que se porventura você tenha que sofrer, que você não perca de vista que Deus tem um objetivo para você neste dia. E à medida em que o Senhor nos permite sofrer, a pergunta não deve ser por que Deus permite que eu sofra ou que as pessoas sofram, mas na verdade nós temos que entender e perguntar por que Deus designou esse sofrimento para a minha vida. O Senhor sempre quer nos ensinar algo e eu quero só deixar algumas coisas para o seu coração que Ele nos ensina com o sofrimento. A primeira coisa que Ele nos ensina é que nós crescemos em fé e em santidade à medida que nós sofremos. No livro de Hebreus nos diz o seguinte, Hebreus 12:10, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus também nos permite o sofrimento porque Ele deseja que a nossa fé seja aumentada e também a nossa recompensa cada dia aumente. Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Você não tem ideia. Os sofrimentos que Paulo passou, Paulo entendia que ele sabia que aquilo que ele iria receber na eternidade era muito maior do que ele estava enfrentando ali. O nosso sofrimento encoraja outros. Quando outros veem o nosso sofrimento permanecendo fiéis, outros são encorajados. O próprio Paulo fala em Filipenses 1,14. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Os sofrimentos que o Senhor permite na nossa vida, também Ele permite que o coração de outros descrentes possam ser abertos. Paulo ele vai dizer lá para a igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 5, 1, versos 5 e 6. O nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito, em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com amor, com alegria no Espírito Santo. Ao mesmo tempo, essa perseguição também, o sofrimento, permite que a palavra seja estendida. Você se lembra o que aconteceu com os primeiros cristãos que enfrentaram a perseguição e saíram por todos os lugares pregando o Evangelho? Mas, acima de tudo, a perseguição demonstra para nós quem é o dono de todas as coisas, quem é soberano sobre tudo. Quando mesmo em meio ao sofrimento eu permaneço fiel, eu estou reconhecendo que as coisas não têm que ser do meu jeito, mas eu me dobro à soberania
soberania do Senhor e declaro que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é o Senhor da história e nada foge do seu controle. E que esse dia possa ser um dia em que você possa confiar no Senhor. E se porventura alguma tribulação, algum sofrimento chegar à tua porta, que você possa confiar de que até mesmo isso o Senhor vai usar para que você possa crescer. Que você seja um instrumento de Deus nesse dia e é por isso que eu quero orar por você. Pai, eu quero agradecer-te, porque eu sei que o Senhor está nos conduzindo e mesmo colocando o nosso coração a cada dia em linha com aquilo que é realmente importante para o Senhor. Nós queremos ser parecidos contigo a cada dia. Por isso, Pai, que seja um dia em que o Senhor nos leve em segurança. Nós queremos, Senhor, que seja evitado todo tipo de problema, mas se porventura vier, que o Senhor segure bem firme na nossa mão e não nos deixes resvalar ou desistir. Pelo contrário, que sejamos fortalecidos no Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meu amado, que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.